Povo de Deus, saúde e paz. Se Deus permitiu, estamos nos encontrando em mais uma quarta-feira no culto doméstico. Hoje é dia 9 de outubro e assim a gente vai caminhando um dia de cada vez segundo a vontade do Senhor. Como vocês sabem, o computador do Gesimar e da Rose tá difícil de consertar por causa de uma peça bem complicadinha que envolve o HD, que é toda a parte de memória, né, do computador, que eles estão tentando de tudo para não perder o que eles têm lá. Gesimar de trabalho, Rose do ministério dela, até coisas da igreja no sentido da área de música, e eu espero que eles consigam. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui nesses dias. E aí, votou direitinho no domingo? Espero que sim, espero que você tenha exercido a sua cidadania. O atual prefeito foi reeleito, 50% da Câmara dos Vereadores foi renovada e a nossa oração continua pelas autoridades, pelos governantes, para que eles cumpram o que está escrito na Constituição e nós, cidadãos, possamos ter uma vida mais tranquila, né, diante de tantos desafios que estão à nossa volta. E nós, como Igreja do Senhor, vamos testemunhando na nossa dupla cidadania, sem ficar barganhando palavra de Deus, sem ficar entrando na politicagem ou tantas outras coisas que a gente vê de políticos que gostam de usar questões da palavra do Senhor, textos bíblicos, o nome de Deus, um monte de coisas, jargões, revelações, né, e tantas outras coisas. Nessa semana, uma música veio ao meu coração e talvez você já tenha ouvido em algum tempo. A década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, Deus foi salvando muitas pessoas que viviam dentro do ambiente de conhecimento da cultura, quer seja da música, do mundo do futebol, da política, em tantos outros lugares. E tiveram ministérios não muito convencionais, mas procuraram da melhor forma levar a sua fé e fazer com que o Evangelho de Cristo pudesse chegar ao maior número de pessoas. Aí essa semana uma música que eu ouvi, que eu só vou cantar um pedacinho aqui, nem cantar, mas apenas para trazer a sua memória e também uma base para minha reflexão nessa noite ou nesse dia, daquele chamado Irmão Lázaro, um camarada lá da Bahia, que no final da década de 90, ele experimentou a conversão em Cristo Jesus. Ele fazia parte daquele Olodum, que era um grupo, né, musical muito famoso, que existe até hoje. E Deus foi transformou a vida dele. Só que ele era um músico e ele cantava, ele ia em lugares que muitas vezes, né, os crentes tradicionais não iam e tinham acesso que muitas pessoas não tinham. Ele faleceu agora em 2021, naquele período de pandemia e tudo mais, e ele deixou um legado muito bom na área musical. Tem gente que gosta do estilo, tem gente que não gosta, mas eu sempre fiquei atento a o que ela comunicava a partir do seu talento ou do seu dom. Ele chegou a ser membro da Igreja Batista da Luz, lá em Feira de Santana, na Bahia, e caminhou na sua jornada. E tem uma música que ele cantou chamada Meu Mestre, que diz assim, vamos lá tentar aqui. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aí ela vai seguindo, ela é longa, ele fala do barco que foi e como Deus ia conduzindo ele. Mas eu gostaria de chamar a atenção nessa nossa reflexão que nessas 4 estrofes ele vai falar sobre vida, ele vai falar de coração, de caminho e de esperança. Ele usa o pronome possessivo, meu. Mas todas as frases aqui, na rima que ele traz, ele fala mestre. E ele então se reportava a Jesus,
o nosso mestre, o nosso bom mestre, o nosso pastor, nosso Senhor, nosso Salvador. Estamos chegando, brevemente na próxima semana, quando celebraremos o dia do professor, o dia do mestre. E como vocês sabem, eu sou casado com uma professora, com uma maestrina, uma mestre, dependendo da forma que vai se falar. Mestre é alguém que ensina, é um professor. Se você for no significado, pode ser um chefe, um comandante, alguém que tem um conhecimento. No latim vem de magister, que veio dar origem à palavra magistério, que é onde estão inseridos todos os professores. No grego, kurion, que também significa senhor, mestre. No hebraico, rabi, que significa mentor, mestre, professor. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele ensinava das bases, Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus ele expulsava demônios. Então Jesus vai caminhando em todo lugar que ele ia, ele ensinava. As pessoas ouviam com uma capacidade muito grande, com uma atenção muito grande. Apesar de Jesus não ter aquela formação formal da escola rabínica, mas pelo conhecimento que ele tinha, até porque ele era e é o Mestre Supremo, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou há 2000 anos para nos ensinar e mostrar o caminho do céu. Jesus, então, é o meu mestre, é o seu mestre, é o nosso mestre. Nos ensinou o caminho do céu. E quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta, quando nós pensamos sobre professores, aqueles que nos influenciam com suas vidas, com o ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical, num púlpito, mestre também é um dom espiritual que lidera a igreja há 2000 anos. Chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Então é o dom espiritual que Deus dá para que esses homens de Deus possam interpretar a palavra, ensinar a palavra dirigido pelo Espírito Santo. Então, nenhum pastor, nenhum mestre, servo de Deus vai ensinar qualquer coisa que não esteja na palavra, que Jesus não tenha ensinado. E tantos os outros, os apóstolos eram mestres. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os profetas eram mestres, eram educadores, eles ensinavam. E isso é maravilhoso quando nós temos as Sagradas Escrituras como verdadeiramente o nosso livro de fé e prática. Uma vez que só existe Jesus como nosso mestre, nós sempre seremos seus discípulos. E o chamado é esse. Não é para ser membro de igreja, não é para aderir um movimento, não é para ser um frequentador de culto, até porque, queridos, a igreja é o corpo de Cristo, transformada numa instituição corrompida desde que nasceu lá pelo 3º, 4º século. Quando nós olhamos para o nosso mestre, nós vamos ver que tudo que ele ensinou está valendo para os dias de hoje e tudo que temos na palavra. No entanto, e vocês já cansaram de me ouvir falar sobre isso, o liberalismo teológico tem contaminado a Igreja de Cristo em todo o tempo. O que significa esse liberalismo, que vem da palavra liberal, livre, que num primeiro momento parece legal, mas pode trazer muitas consequências erradas? E esse liberalismo teológico não considera mais a Bíblia como a palavra de Deus, e sim como contém a palavra de Deus. É mais um livro. E quem vai fazer isso de estabelecer o que é santo, o que não é, o que é revelado, o que não é, o que é inspirado, são esses falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, apóstolos. Essa galera aí, esses asseclas do diabo, que estão enganando as pessoas, apesar de usarem o nome do mestre. Quando nós olhamos para esse ambiente, eu queria me focar num termo que talvez você já tenha ouvido, nem tanto, eu já comentei sobre isso nos meus sermões, sobre a customização da palavra de Deus. O que é customizar? Vem de costumes, de uma palavra inglesa. Personalizar, dar preferência,
das nossas necessidades, dos nossos interesses, individualizar, particularizar e adequar. Então, customizar uma roupa, uma camisa. Vamos supor, estou com essa camiseta aqui simples, mas eu posso customizá-la. De quê? Eu posso botar aqui uma costura, um bordado, uma pintura, o que seja. Aí ninguém vai ter mais, é só minha. Eu posso customizar um carro, dependendo da cor, das rodas, do pneu, uma casa. Então isso está em moda e você já ouviu falar sobre isso. Mas a gente vive também dentro desse ambiente de customização da Bíblia, as pessoas estão tirando aquilo que elas querem. São mestres de si mesmos. Ou ouvem falsos mestres que estão por aí falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Diante desse ambiente de customização, vieram várias teologias. Então hoje vou citar apenas algumas para vocês aí, que estão mais em voga. A teologia feminista. Todo mundo sabe que a Bíblia está sendo pinçada e Deus já não é mais Deus no sentido masculino. Então existe deusa. Já tem por aí nas heresias, né, a versão feminina de Jesus. A Bíblia é criticada a todo tempo como um texto machista, misógino, que discrimina, e esse empoderamento todo da mulher no mundo, criou-se uma teologia feminista. E aí a gente vê as heresias caminhando por aí. A Bíblia não trata disso. A teologia machista também não trata. A teologia negra, de pegar texto e jogar dentro do ambiente afrodescendente. A Bíblia não trabalha nem para branco, nem para pretos, nem para indígenas, nem para qualquer outro tipo de raça ou etnia. O Evangelho, a palavra do Senhor, é escrita a revelação para o ser humano, para todas as pessoas, todas as gentes que habitam o planeta Terra nesse momento. Aí vem a teologia queer, que eu já falei sobre isso também, do LGBT. Então hoje nós temos igrejas aí, né, do arco-íris, igrejas para gays e tantos outros aí usando textos bíblicos. E o mais usado é o amor. Aí vamos se pincelando a partir dessa customização. Quando nós olhamos para isso, nós vamos encontrar outros tipos de teologia, como a própria teologia da prosperidade, que a Bíblia não aborda isso. Ideologias em cima da Bíblia. Ideologia partidarista, irmãos. O discurso de políticos, que esse negócio, eu sou conservador, pela família, por Deus, pela palavra. Nós não encontramos esses tipos de termos. Eles são anacrônicos, como a gente diz. Eles estão fora do tempo. A Bíblia, que foi escrita há 2.000 anos, 3.000 anos, determinados textos, quase 4.000 anos, ela trabalha sobre princípios. Aí as pessoas ficam pegando os textos e colocando os seus temas, os seus rótulos. E não é isso que nós encontramos em Jesus, essa teologia conservadora, uma teologia comunista, dizendo que Jesus era comunista, que Jesus era progressista, que Jesus é de direita, que Jesus é de esquerda. Irmãos, isso é balela, isso é papo de tolos. Leia a palavra do Senhor. Se você é minha ovelha, você sabe que o púlpito da PIB de Cascadura é um púlpito bíblico, teológico, crente, sem invencionices, sem se rebaixar ou rebaixar a igreja dentro desses interesses. E a politicagem está aí. Tudo isso é fruto de quê? Da customização da palavra do Senhor. E aí, diante disso, as pessoas fazem o que querem. Em nome de Jesus, irmãos, ser evangélico não significa mais nada nesse país. A igreja chamada evangélica é uma caricatura. E quando nós estamos nos anos eleitorais, esses pleitos, a gente vê quantos falsos mestres pastores estão pelos púlpitos. Se você acompanha as notícias, está nas redes sociais, você vai ver a mesma galera que está no palanque da direita, está no palanque da esquerda, está no palanque do centro. Esses caras só querem uma coisa: poder. Aí usam textos fora de contextos, né? Como lá em São Paulo também, que foi a eleição, né, a campanha mais bagunçada, mais violenta, que nunca aconteceu naquela cidade, a maior cidade do Brasil, né, do estado mais rico da nossa nação. E aí um dos candidatos, né, que perdeu lá
não ficou entre os finalistas que vão para o segundo turno, ele vai usar um texto bíblico. Olha a customização. Como ele era coach, e ele é coach, o que é o discurso que as pessoas têm? É o discurso motivacional. Então, perdeu, né? Aí ele tem que dar um jeitinho, aí ele pega um texto bíblico. Aí ele vai pegar um texto que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos irmãos, para mim, que humildemente eu sou mestre, eu sou um pastor, eu sou um professor de teologia, um discípulo de Jesus, um aprendiz, a minha vida inteira, e vocês sabem disso. Ouvir esses textos fora de contexto, e nesse caso, escrito pelo apóstolo Paulo no final de sua vida, quando escrevia para Timóteo, quando ele diz assim: estou entregando a minha vida por libação. Estava treinando Timóteo, Tito, aí ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Logo depois ele morre. Ele é decapitado. Um homem que sofreu pelo evangelho, que pregou onde ele pôde, ele dedicou a vida toda, quase 40 anos de ministério, e todos nós conhecemos, o maior escritor do Novo Testamento. De repente, essas pessoas usam o nome dele ou o texto que ele escreve para justificar as banalices de suas vidas. Entenderam o que eu estou falando? É o pescar. Isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. Combater o bom combate, irmãos, é viver o evangelho, é pregar o evangelho. Guardar a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a vida terminando. São aqueles servos de Deus que estão no final de sua jornada, mas que viveram a vida toda em santidade, no anonimato, na preocupação de que só existe uma plateia, que é Deus. Então esses mestres estão por aí, esses sabem tudo, estão nas redes sociais todos os dias. E aí, a despeito da música inicial, eu pergunto para você: a sua vida é do mestre? Você tem vivido como o mestre ensinou? O seu coração é do seu mestre? Coração que é o símbolo das nossas emoções. O seu caminho é o mestre. E essa aqui eu acho muito interessante, assim: minha esperança é meu mestre. Como diz o apóstolo Pedro, Cristo Jesus, esperança nossa. Quando nós pensamos em professores e mestres, você vai lembrar de homens e mulheres que Deus colocou na sua vida, quer seja te alfabetizando lá no ensino médio, na faculdade, na graduação, na pós-graduação, na escola bíblica dominical. Aquele que, no meu caso, como pastor e mestre, eu só posso ensinar o evangelho, eu só posso ensinar as sagradas escrituras e exaltar o nome do nosso mestre. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Que nesse momento, querido irmão, querida irmã, amigos, ao terminar esse momento de reflexão, se você não orou antes, ore depois. Coloque diante do Senhor, pergunta ao mestre, que ele vai te ensinar, ele vai mostrar coisas importantes para a sua vida e para a minha. Terminando essa breve reflexão, li um texto muito interessante que falava sobre a diferença entre o moinho e o ventilador, fazendo uma analogia à igreja, ao mundo, aos líderes e tudo mais. Eu e você temos o ventilador em casa, mas vamos começar com o moinho. O moinho é um dos instrumentos mais antigos no mundo, e você já viu nos filmes, naqueles bem antigos, grandes. Você andou pela roça, você viu moinhos, né, pequenos nas fazendas, e eles eram movidos pelo vento, que é a força motriz que a gente fala, uma força externa. Esse moinho, quando girava, ele poderia fazer com que os grãos fossem moídos, poderia gerar energia elétrica e também puxar água. Os cataventos, tudo isso
fruto da inteligência humana que há muito tem utilizado para beneficiar, trazer desenvolvimento, tecnologia, conforto. E quando a gente olha para um tempo em que não existia energia, luz elétrica, vamos ver esses moinhos, uma energia limpa. Mas ele dependia de uma força externa, que era o vento, que vinha mais fraco, mais forte, dependendo do moinho ele gira, mas o que importa é que no momento que ele gira, ele vai produzir algo bom. Então esse moinho impulsiona e o vento é o agente natural. Quando nós olhamos para o ventilador, ele é utilizado na hora que o dono do ventilador quer. Ele é utilizado na energia elétrica. Ele não produz energia, ele só gasta energia. Dependendo do ventilador que você tem, ele tem pelo menos 3 velocidades, alguns vão a 4, 5 velocidades. E nós produzimos um vento fake, vou dizer assim. Ele pode girar, mas é a gente que determina. A gente determina a velocidade que a gente quer. Desligamos e ligamos a hora que a gente quer. A reflexão que eu gostaria de trazer a partir do mestre é entender que quem dirige o moinho, e eu queria pensar na igreja como moinho, é o vento do Espírito, que soprou em nós a nova vida. O mesmo Espírito que lá no Gênesis, Ruá, soprou o fôlego da vida em Adão. Nós produzimos nos nossos ventiladores um vento rápido, um vento temporário, um vento que muitas vezes destrói. E você encontra igrejas ventiladores, em que os líderes de um momento para o outro muda a velocidade. Igrejas hoje estão irreconhecíveis, que estão customizando a palavra do Senhor, que Jesus já deixou de ser o mestre há muito tempo, porque eles se colocaram no lugar. Quando nós pensamos numa igreja moinho, é aquela igreja que é movida pelo Espírito Santo, é aquela igreja que ela não é antropocêntrica, egoísta, ela depende de fora, que é o Senhor. No dia de hoje, a exemplo do mestre, da música, da palavra, eu e você somos chamados pelo Senhor a produzirmos vida. Tem muito crente ventilador aí, mas que só gasta a energia dele e dos outros. Mas temos o crente moinho, a igreja moinho, que às vezes está paradinho ali, mas quando vem o vento sopra, ela produz vida. E eu vejo com muita alegria a primeira igreja batista de Cascadura como uma igreja moinho, que não está sendo dominada por ninguém numa velocidade qualquer para criar projetos, eventos, cultos. E eu acho que eu falei alguma coisa sobre isso na semana passada, sobre um cansaço que as pessoas vivem, as performances. Não se deixe levar por falsos mestres que estão por aí ensinando aquilo que Jesus não ensinou. E terminando a palavra do dia de hoje, nós encontramos no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus está preparando os seus discípulos para a partida dele, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém? Queridos, vamos seguindo. Um dia de cada vez, como diz a palavra do Senhor, o nosso Mestre.
Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos, estudando a Bíblia na escola dominical. Estaremos também num culto de ação de graça pelas nossas crianças, uma programação especial para eles. Convide uma criança para estar na igreja no domingo, para que juntos nós possamos continuar celebrando a nossa fé, celebrando a vida, celebrando a eternidade, olhando para o Mestre, olhando para Cristo. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tchau!